Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e hoje nós vamos trabalhar a aula 5 de relevo e hidrografia da América e da África, tá bom? Então vamos para frente. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, sobre o relevo americano, tá? Vamos por partes. Então primeiro a gente vai ver o continente americano e depois o continente africano. Primeira coisa que a gente precisa compreender é o seguinte, o relevo americano, né? Então, o continente americano ele é um continente de grande extensão no sentido norte-sul, né? E o que a gente tem que entender é o seguinte: ele é dividido em três regiões bem distintas, tá? No tocante à sua formação e de como é esse relevo. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: o que é um relevo? Né? O relevo ele é toda a formação, né? Toda a ondulação que existe na superfície terrestre. Bom, toda a formação rochosa que existe na superfície terrestre que a gente consegue enxergar, tá certo? O continente americano ele é ligado por uma pequena e estreita faixa de terra. Essa estreita faixa de terra é chamada de istmo, tá? E une essas duas porções, a América do Norte e a América do Sul. Como é que é o relevo da região oeste? Que é essa região aqui, ó, tá? Aqui na América do Norte, tá? E aqui na América do Sul. Observando aqui, vocês já podem chegar a uma conclusão que ele é montanhoso. E por que isso ocorre? Isso ocorre em função do encontro das placas tectônicas que ocorrem nessa região. Tá bom? Placa do Pacífico, na América do Sul, é a placa de Nazca com a placa sul-americana, a placa do Pacífico com a placa norte-americana, né, na América do Norte, e aí isso ocorre, e isso faz com que ocorra a formação de montanhas, ocorra terremotos, ocorra atividade vulcânica, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o relevo da América é que o oeste é montanhoso, tá bom? Como é que é o leste, que seria essa porção aqui, né? Aqui na América do Norte e aqui na América do Sul, tá? Ah, professor, ele é montanhoso também. Veja bem, ele não é montanhoso, tá? Ele é formado por planaltos, que são regiões mais ou menos planas, tá? Que tem uma altitude aí até de 3.000 metros acima do nível do mar, tá bom? Então, o leste, ele é montanhoso, tá certo? Eu vou apagar aqui para não causar confusão para a gente. E a porção central, tá? Que seria essa porção aqui na América do Norte e essa porção aqui na América do Sul, seria formada por planícies, que são regiões baixas de formação recente, né? E que variam entre 0 e 300 metros de altitude. Bom, nos Estados Unidos e no Canadá são chamadas de planícies centrais, e aqui na América do Sul nós temos o Pantanal, a planície amazônica, tá certo? Onde mais tem planície, professor? No litoral, tá bom? Numa pequena faixa, uma faixa estreita do litoral, tanto da América do Norte quanto da América do Sul, beleza? Vamos para frente? Bom, quais são as formações, então, do relevo que tem na América do Norte? Então, nos Estados Unidos, o que se destaca são as montanhas rochosas, né, nas regiões mais altas, que é aqui no oeste, e na América do Sul, a Cordilheira dos Andes. Se a gente for considerar o México, que seria essa região aqui, nós temos as Serras Madres. Então, a Serra Madre Oriental e a Serra Madre Ocidental, tá bom? Beleza? E quais são os pontos mais altos da América? Então, na América do Norte, nós temos o Monte McKinley, tá? E ele está localizado aqui no Alasca, nessa região aqui. Então, gente, falando sobre a hidrografia, o que a gente precisa entender sobre a hidrografia? A hidrografia, ela está diretamente relacionada ao relevo, tá? Então, quando a gente fala em relevo, a gente precisa entender que as porções mais altas são chamadas de divisores de água. Então, se a gente olhar aqui, toda a região montanhosa, veja, ó,
que é na costa oeste dos Estados Unidos, no México e na costa oeste da América do Sul, ela não possui bacias hidrográficas de destaque. Por quê? Porque, como são divisores de água, muitos rios nascem nessas montanhas e correm em direção ao interior do continente. Por exemplo, né, vamos ver aqui, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que é a bacia do rio Amazonas. Tá? Então, o rio Amazonas nasce aqui na Cordilheira dos Andes e corre em direção ao Oceano Atlântico. Tá certo? A mesma coisa acontece em outros rios aqui da América do Norte. Então, o que a gente precisa entender primeiramente? Que esses rios, essas bacias hidrográficas, elas são divididas por divisores de água, que são os relevos. Nos Estados Unidos, quais são os principais rios? Quais são as principais bacias hidrográficas? Então, a bacia hidrográfica do rio Mississippi, do rio Missouri e do rio São Lourenço, que faz divisa com o Canadá. Esses rios, como eles correm em regiões de planície também, tá? Esses rios são muito utilizados para a navegação. Na América do Sul, nós temos a bacia do rio Orinoco, do rio Amazonas, do rio São Francisco, Tocantins, Araguaia e a bacia Platina. Tá? Então, aqui na bacia Platina, nós também temos um destaque para as hidrovias, que interligam os países do Mercosul, e na bacia do rio Amazonas, em função dos rios serem de planície, nós temos aí a navegação, o transporte de pessoas e mercadorias pelos rios. Tá bom? Vamos para frente. O relevo e a hidrografia do continente africano. Então, observando esse mapa aí sobre a hidrografia, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: o continente africano, ele tem o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, tá? E ele está aqui nessa região aqui, né? A gente consegue olhar por essa foto de satélite, né? E olhando aqui no mapa seria essa porção aqui, tá? Do deserto do Saara. Temos o deserto do Kalahari, mais ao sul aqui, que seria nessa região, né? Observando aqui nesse mapinha que a gente consegue ver ele, né? E o continente africano ele não é tão rico em recursos hídricos. Ele tem alguns rios importantes, tem o segundo maior rio do mundo, que é o rio Nilo, porém, ele não é rico em recursos hídricos e além da ausência de recursos hídricos de destaque, nós temos também a questão da distribuição da disponibilidade para as pessoas. Certo? Hoje no continente africano nós temos disputas entre países por conta da questão da água. Então a questão da água é uma questão geopolítica hoje no mundo. Muitos países brigam por conta da disponibilidade do acesso à água. Só para vocês terem uma ideia, o rio Nilo ele cruza aí cerca de 7 ou 8 países, né? A bacia hidrográfica engloba em 9 países, mas e a construção de hidrelétricas no rio Nilo tem gerado discussão. Por quê? Porque alguns países aqui, próximo à nascente do rio Nilo, têm construído hidrelétricas. E o que acontece quando você represa a água aqui, próximo à nascente? Quem está além da nascente passa a ter menos disponibilidade de água, desse recurso. Então, isso tem gerado uma discussão muito grande dentro do continente africano, assim como a questão da privatização dos recursos hídricos, né? Então, as empresas já chegaram lá no continente africano com a ideia de privatizar os recursos hídricos e aí as pessoas que teriam acesso à água são aquelas que teriam condições de pagar, né? E nós sabemos que o continente africano ele é um continente que ele tem carência de recursos, as pessoas... a distribuição de renda nesses países, a corrupção é muito grande, então as pessoas não têm acesso à educação, à saúde, à segurança pública, né? E aí isso faz com que o continente seja um dos continentes que mais é o continente com a maior pobreza absoluta no mundo. Tá bom? Os principais rios seriam o rio Nilo, representado pela bacia hidrográfica aqui amarela, o rio Congo, representado pela bacia hidrográfica laranja, o rio Níger, representado pela bacia hidrográfica verde, Zambeze, vermelha, e Orange na
rosa mais ao sul. Professor, Zambeze, essa palavra me parece familiar. Onde é que eu vi Zambeze? Então, Zambeze é o nome daquela mulher que está naquela novela Fina Estampa que a Globo está reprisando, né? Ah, professor, então a origem o nome dela é originário desse rio Zambeze? Sim, vamos ver então o rio Zambeze, algumas características sobre ele. Tá, então ele tem um total de 2.750 quilômetros de comprimento. Ele nasce na Zâmbia, a 30 quilômetros da fronteira com a Angola. Tá? Sua importância em Angola é devido principalmente à extensão da bacia hidrográfica, que é de 150 mil quilômetros quadrados, apenas no território angolano. Todos os rios no quadrante sudeste de Angola são afluentes do rio Zambeze, né? E depois o rio Zambeze estabelece a fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue e atravessa Moçambique de oeste para leste, para desaguar no Oceano Índico, num enorme delta. Então, delta é a foz, tá? Formada, ela tem uma forma de triângulo, tá? O mais interessante da bacia hidrográfica do rio Zambeze é que ele tem as Cataratas Vitória, que são as maiores cataratas do mundo. Tem 1.708 quilômetros de extensão, metros de extensão, então 1 km e 700 metros, e a queda de 99 metros de altura. Tá? E isso fez com que fosse declarado pela Unesco Patrimônio da Humanidade. Tá bom? Então essa aí é a imagem das Cataratas Vitória. Bom, em relação ao relevo do continente africano, como nós vimos, né, o relevo do continente africano ele determina, né, o curso de alguns rios. A gente precisa saber que a maior parte do relevo africano é constituída por planaltos, então regiões que variam aí entre 300 e 3 mil metros de altitude. Nós temos a primeira região ali para a gente observar, que é a cadeia do Atlas, que ela é da mesma época de formação da Cordilheira dos Andes, e ela se estende do Marrocos até a Argélia, está bem ao norte ali do continente africano, tá bom? Outras cadeias de destaque são a Drakensberg, na África do Sul e no Lesoto, o maciço de Adamawa, na República dos Camarões, o maciço da Etiópia, na Etiópia, e os vulcões situados no Rift Valley ou no Grande Vale da África Oriental. Tá? Então, o Rift Valley seria nessa região aqui. Né? Deixa eu ver aqui como é que eu marco para vocês aqui. Então, Rift Valley seria essa região toda aqui assim, ó, tá? Do chifre do continente africano. E qual que é a questão aqui? Aqui existe uma falha tectônica grande, tá? Faz com que nós tenhamos esses lagos aqui, que são os lagos onde se forma o rio Nilo, por exemplo. Esses lagos são chamados de lagos tectônicos, que eles são muito profundos, tá? E essa região aqui ela tem constantes terremotos e atividade vulcânica justamente em função dessa falha geológica. O ponto mais alto no continente africano é o Monte Kilimanjaro, com 5.895 metros de altitude, tá? E está localizado próximo aqui aos grandes lagos africanos que dão origem ao rio Nilo. Beleza? Tudo bem? Bom, o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês realizem a tarefa da página 24. Então, os números 1, 3, 4, 5 e 6. O 2 não é para fazer, tá? Eu quero que vocês façam só 1, 3, o 4, 5 e o 6. É isso aí, minha gente. Um grande abraço para todo mundo. Beijo e até mais. Tchau, tchau.